A Prefeitura de Taubaté realiza hoje uma audiência pública na Câmara Municipal sobre o TCTAL, o transporte complementar do município. O objetivo é debater a regularização do sistema e a possibilidade de integrá-lo ao transporte público. As mudanças pretendem melhorar a qualidade do serviço, que recebe muitas reclamações de quem utiliza tanto o ônibus quanto as vans. Há 2 meses, o jornalismo da TV Band Vale mostrou as condições precárias do transporte público na cidade. Além dos ônibus que foram flagrados com pneus carecas e longe do ideal exigido por lei, as vans que fazem o transporte complementar também apresentavam irregularidades. O pneu completamente careca e os acidentes com os veículos do TCTAL alertaram sobre os perigos nas ruas. Nossa equipe embarcou em uma das vans e flagrou passageiros em pé, a falta do uso do cinto de segurança e as dificuldades que os idosos enfrentam todos os dias. Muitos usuários reclamaram do excesso de velocidade. Na época, a Prefeitura prometeu intensificar a fiscalização, além de outras medidas para regularizar o serviço no município. Bem, atualmente o TCTAL trabalha em Taubaté com 54 veículos e 11 linhas urbanas. Vamos então até a Câmara Municipal, onde está a repórter Maiara Gouveia e que está acompanhando essa audiência, né? Estamos aí do lado de fora. Maiara, quais as novidades deste novo projeto? Boa noite. Boa noite, Gianda. Boa noite a todos. O projeto prevê uma nova licitação para o transporte complementar. Mas a grande novidade que está chamando mais atenção é que a Prefeitura quer criar um sistema integrado de transportes aqui em Taubaté. Ou seja, ABC e TCTAL operariam em conjunto e os ônibus e as vans circulariam em conjunto, inclusive com um sistema de GPS. Mas quem tem mais informações e vai contar essa história melhor para a gente é a secretária de Mobilidade Urbana, Dolores Pino. Boa noite, secretária. Como vai funcionar? Como a Prefeitura quer que funcione, né, esse projeto integrado? O principal ponto é que haverá de ter concorrência entre as duas modalidades. Então, cada um vai exercer o seu papel. A ABC vai transportar, vai operar algumas linhas e o transporte complementar outras linhas separadas. E dessa forma haverá integração entre essas linhas também. Então, quem ganha com isso é o usuário do nosso sistema. Em relação ao bilhete eletrônico, ao GPS... haverá o sistema de bilhetagem, as pessoas poderão utilizar o cartão no transporte complementar e também haverá o monitoramento que hoje já existe na empresa ABC. Secretária, a nossa reportagem mostrou algumas falhas, né, como a senhora pôde acompanhar, nas vans da TCTAL. Tudo isso será discutido na audiência de hoje? Sem dúvida. Eles terão que operar com veículos maiores, de 2 portas, terá catraca, veículos com acessibilidade, ou seja, os elevadores para poder transportar pessoas com deficiência, terão que transportar os idosos, todas as gratuidades que estão inseridas no nosso sistema. A audiência pública está marcada para 7 horas da noite, né? Deve começar daqui a pouco. As pessoas podem vir, as pessoas que estão em casa, nos assistindo, ainda dá tempo de vir, de acompanhar, é aberta. Claro, essa audiência é justamente para ouvirmos a população. Nós ainda não montamos edital de licitação, é necessário que as pessoas participem, temos que ouvi-las e também as pessoas saberem o que nós temos de proposta para o município, ou seja, as linhas que vão ser operadas pelo transporte complementar, as linhas que serão operadas pelo ônibus, como que nós fizemos a concepção do sistema, é fundamental que as pessoas participem. Em relação à nova licitação, o que a Prefeitura prevê e as atuais permissionárias do transporte complementar tiveram um contrato encerrado em 2011 e ele tem sido renovado de 6 em 6 meses. Por que tanta demora? Olha, é uma autorização precária que existe hoje. Nós tivemos que fazer pesquisa em todo o sistema e por isso a concepção demorou um pouco. Muito obrigada, secretária, pelas suas informações. É com você, Gianda. Ok, Maiara, muito obrigada, boa noite. Vamos agora falar de saúde ou da falta dela, né? Porque mais de 500 mil novos casos de câncer devem ser diagnosticados no Brasil em 2015, segundo a estimativa aí do INCA, o Instituto do Câncer. Na região, no ano passado, 8 mil pessoas tiveram a doença. E nos próximos 5 anos, esse número deverá subir para 41 mil. Dados que preocupam cada vez mais devido à falta do repasse de verba do governo federal
6 hospitais da região não conseguem dar conta da demanda e quem precisa do tratamento oncológico tem que encarar horas de estrada até a Grande São Paulo. Em abril deste ano, o jornalismo da Band Vale mostrou a mesma situação e de lá para cá, infelizmente, nada mudou. Seu Raimundo, de 59 anos, sofre de câncer no esôfago. Segundo a neta, ele não conseguiu tratamento na região. Por isso, 5 vezes por mês, vai a Guarulhos, cidade onde encontrou vaga para a quimioterapia. É muito sofrida, muito exaustiva, cansativa, devido ao horário que ele tem que levantar, ao horário que ele volta de lá. E ele fica lá aguardando a condução, a medicação chegar até lá. Está sendo um grande transtorno, devido aos fatos de a gente não ter muitas condições e não ter quem fique acompanhando ele também adequadamente para estar indo para Guarulhos, né, constantemente. Dos 6 hospitais da região que fazem tratamento oncológico, 5 atendem acima do limite. Segundo o deputado estadual Afonso Lobato, o governo federal não paga os gastos extras, que chegam a mais de 20 milhões de reais. Sem vagas, os pacientes são encaminhados para Guarulhos. Eu disse ao ministro da Saúde que isso é insano, que é muito mais fácil você alocar o recurso do que ter que levar o paciente. Quanto custa isso financeiramente para as prefeituras? E ainda para um doente, um paciente de câncer, sair aqui da região, aqui do Vale Histórico, ir até Guarulhos são 300 quilômetros. Ida e vinda, são 600 quilômetros. O que isso acarreta para a saúde do paciente? E o atraso também no atendimento. Nós, através da DRS, tivemos consciência que o estouro de teto, quer dizer, a falta de recurso aqui na região, é de 20 milhões de reais ano e levamos isso ao Ministério. E estamos aguardando do Ministério uma resposta. O Hospital Regional de Taubaté, em 2014, atendeu 2.380 pacientes com câncer, o dobro do teto estabelecido pelo governo. Consequentemente, os procedimentos de quimioterapia e radioterapia realizados no hospital também dobraram. O estouro do orçamento em 2014 foi de 16 milhões de reais e, com isso, o atendimento a novos pacientes foi reduzido. Só casos urgentes. O hospital regional, ele continua atendendo, mas muito aquém daquilo que ele atendia, justamente porque não tem recurso. O hospital regional hoje atende 30 novos casos de câncer, os mais urgentes, e atende outros casos de pacientes que estão reincidentes na doença. Mas ele fechou a porta, as portas estão quase que fechadas. Por quê? Porque não tem recurso, não existe esse repasse. E a mesma situação do hospital regional é a situação dos outros hospitais que atendem pacientes oncológicos aqui na região. Uma lei garante aos pacientes com câncer o início do tratamento em até 60 dias depois do diagnóstico. Se isso não acontecer, a justiça pode ser acionada. No Brasil, a espera média vai de 76 a 113 dias. Tempo demais para quem sofre com a doença. Se não houver uma organização como região, para a gente cobrar isso do ministro, a situação tende a piorar. Eu acho que nós vivemos crise, mas que corte dinheiro de outro lugar, não corte dinheiro da saúde, porque a saúde não pode pagar o preço da falta de gestão, da falta de planejamento e da roubalheira. Por telefone, o Ministério da Saúde informou que só neste ano foram repassados mais de 3 bilhões de reais à Secretaria Estadual de Saúde e que não houve corte de verba no tratamento para pacientes oncológicos. Disse ainda que cabe ao Estado a distribuição dos recursos. Já o governo de São Paulo informou que, para tentar suprir as necessidades, contribui com mais dinheiro e que neste ano enviou 2 ofícios ao Ministério pedindo aumento da verba. Enfim, enquanto os governos não entram em acordo, o paciente continua lutando diariamente por um tratamento digno. A seguir, São José vence Audax e encara São Paulo na final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. E ainda a previsão do tempo. Vem chuva por aí, hein? Hora certa, 7 horas e 12 minutinhos. O Band Cidade volta em instantes.